CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, os companheiros aqui presentes, aos nossos irmãos que nos acompanham de casa. Nós vamos daqui a pouco iniciar a nossa reunião pública, hoje, quarta-feira, neste horário, das 15 horas, e temos hoje também às 19 horas. Então eu vou iniciar já fazendo um pedido, que por favor abaixe a campainha do celular, para que não toque durante a reunião, né? Nesse horário nós temos o trabalho da cura. Então a gente sempre pede para quem precisar de um atendimento fraterno, ser indicado para cura ou não, depende da situação de cada um, que no final da reunião permaneçam no lugar e que um médium da casa virá conversar. Isso a gente faz nessa reunião das 15 horas e também fazemos na reunião das 19 horas, das 7 da noite. Aos sábados nós temos a nossa reunião pública de 10 horas da manhã e às 5 da tarde. Na parte da manhã, sábado, nós temos o trabalho da nossa obra social. Nós atendemos a muitas famílias, muitas crianças. Então nós estamos sempre pedindo, porque a gente vive disso. A Casa Espírita vive de pedir e de receber. Não tem outro jeito. Eu até trouxe a listinha hoje do que a gente vai precisar para sábado, que é o dia do atendimento. Que a gente, nós que trabalhamos na casa, a gente sempre recebe a lista para a gente colaborar no que puder. Mas todos nós podemos. Quem está presente aqui, quem nos ouve de casa, que no momento em que vier à casa para assistir uma reunião ou para fazer um estudo, trazer. Estamos precisando de peito de frango, óleo de soja, macarrão parafuso, batata inglesa, cenoura, abóbora, salsicha, guaraná e tudo mais que o nosso coração puder colaborar, né? Que tem o café da manhã, tem café, tem açúcar, o leite em pó, é o que a gente puder colaborar, é muito bom. Nós fazemos cursos aqui na casa, de domingo a domingo. Tem curso aqui todo dia, em diversos horários. Então é só ver o dia e o horário que a pessoa tem disponível para fazer os cursos. A gente sempre aconselha que quem está começando deve começar pelo Livro dos Espíritos, depois fazer o Evangelho. Eu até quero avisar que o curso do Evangelho de terça-feira, às 5 horas da tarde, nós já estamos estudando o último capítulo do Evangelho, que é o 28. Então, daqui a mais 2 semanas, nós vamos recomeçar o Evangelho. Então, é muito bom, quem quiser recomeçar, pegar desde o início o curso do Evangelho, daqui a umas 2 semanas, na terça-feira, às 5 horas da tarde. E temos o Evangelho também aqui no domingo, às 9h30. Às 8 tem o Memória de um Suicida, com o Newton, e às 9h30 conosco aqui. Mas, para fazer o curso, a gente precisa estar com o livro na mão, não é isso? A gente precisa acompanhar. Eu sempre peço, né, Luiz, que as pessoas façam anotações no livro, porque quando a gente vai ler sozinho em casa, está cheio de observação, de anotação. Isso facilita o nosso entendimento. Então, vamos fazer os cursos da casa. É o que a doutrina espírita nos pede, que a gente estude. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que está faltando aprender muita coisa. Então vamos estudar, vamos fazer os cursos. A livraria nossa ali tem vários livros de acordo com os cursos da casa. Então vamos lá, quem não puder pagar de uma vez, divide, parcela, de modo que a gente estude, que a gente leia, que é para a gente compreender e nós passarmos as nossas aflições, as nossas dificuldades diárias, com um pouco mais de discernimento, de entendimento, para que a gente sofra menos até, certo? Bom,
A nossa companheira já avisou que está chegando, a nossa Tereza, que vai fazer a palestra. Enquanto ela não chega, a gente vai lendo a leitura de abertura do estudo. Depois nós vamos ler um pedacinho do Evangelho, para nós irmos nos ambientando com o estudo da tarde de hoje. Não, eu quero esse livro aqui. Para a abertura do nosso estudo de hoje, a gente utiliza o livro Caminho, Verdade e Vida. Esse livro é utilizado toda quarta-feira, tanto nessa reunião das 3, como na reunião das 5. Então, a gente sempre pede às pessoas que procurem adquirir. Quem tiver em casa, traz. Quem não tiver, procura adquirir na livraria, porque é importante, quando a gente acompanha a leitura, a gente entende melhor, não é isso? Então, a leitura de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, é a leitura 63. O título é Quem Sois? E nos diz assim no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, que nos diz assim: Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Durante o passe, o nosso companheiro Luiz vai nos falar sobre esse assunto. Tem detalhes aqui muito interessantes. E nos diz assim Emmanuel: qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies e identificações que lhes digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o Mestre sem títulos vivos da sua escola sacrificial. Principalmente no que se refere às relações com o plano invisível, mantendo cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O Mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não esqueça vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. Então, hoje, eu tinha dito que era a Tereza, mas não é. É a nossa companheira Deusimar, que vai nos falar de Evangelho. Então, vamos fazer a nossa prece, para nós iniciarmos o estudo da tarde, lembrando sempre da doce e meiga imagem do Cristo. Querido Jesus, nosso mestre e amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos nesta tarde de estudo em torno do Teu Evangelho, agradecendo sempre, Senhor, por nos permitir estar aqui, por nos dar ânimo de estarmos presentes a esta casa de amor, onde nos sentimos recebidos com carinho, onde nos sentimos abraçados pela coluna de espíritos que aqui trabalha. Então, Senhor, te pedimos que abençoe a cada um de nós, abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra, para que possamos tirar muito bom proveito dos estudos desta tarde. Então, Jesus, em Teu nome, em nome do nosso querido altivo,
em nome de Antônio de Aquino, em nome desses espíritos queridos que trabalham incansavelmente nesta casa, nos amparando, nos fortalecendo, nos intuindo para que possamos fazer sempre as melhores escolhas. E em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, nós estamos estudando o capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados que têm puro coração, e hoje a nossa companheira Deusimar vai nos falar da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Eu vou ler só um parágrafo para que ela tenha bastante tempo de nos explicar, porque a lição a gente tem que entender. Então nos diz assim o Evangelho de Mateus. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Então a palavra está com a nossa companheira, que Deus a abençoe. Então, boa tarde a todos. Que Jesus possa nos auxiliar na noite, tarde e noite, né? Porque agora o outono chegou e a gente já percebe aí que vai escurecendo mais cedo, né? E onde eu moro tem ali um morro que já está escuro, né? Mas acho que não vai chover, não. É só para a gente sair com guarda-chuva. Mas é muito bom estar novamente aqui com vocês, nesta casa de amor, de luz, que possamos passar esses minutos aqui envolvidos com a presença dele entre nós, com a harmonia, a serenidade dos bons espíritos, do nosso querido amigo, irmão altivo, que sempre nos trouxe uma palavra de consolação, um amparo maior, sempre com a sua docilidade, que era uma das suas características. Características dos bons espíritos, né? Que nós ainda precisamos desenvolver nesse percurso de vida que nós temos, tão pouquinho aqui na Terra, porque o que são 100 anos, o que são 80, 70 para alguns, para toda uma eternidade que nos aguarda para a nossa evolução. Antes de nós chegarmos nesse item 8, né, que é uma das bem-aventuranças, isso não vai cair, né? Nós vamos fazer um pequeno comentário, que eu não sei se vocês conhecem, do Richard Simonetti, A Voz do Monte. Aqui ele comenta algumas das bem-aventuranças, né? E bem-aventurados os que são puros o coração. O coração, nós sabemos aí que é um órgão oco e que muitos de nós, né, achamos que é uma sede do espírito. E quando Kardec pergunta, numa das questões do Livro dos Espíritos, onde é que fica circunscrita, né, a sede do espírito, do nosso eu? Então, os espíritos, eles pedem para que cada um de nós faça uma análise, né, porque alguns dizem ser o cérebro, né, é a parte. Mas, então, os espíritos respondem a Kardec que em algumas pessoas, algumas criaturas, nós vamos perceber
analisando as suas emoções por comportamentais, que ele fica mais visto no coração. Outros, aqueles que demonstram, né, ali uma capacidade maior de inteligência, de estado equilíbrio mesmo, mente. Então, ele não dá uma resposta exata. Por quê? Porque pertence todo o nosso ser, todo o nosso espírito está em nós. Ele não está em um lugarzinho ali reservado. Nós vamos demonstrar, com o nosso caminhar, com a nossa evolução, onde é que ele sobressai mais. E a gente vê em alguns cientistas, né, filósofos, tantos quantos aí a ciência apresenta, onde nós sobressaímos mais. Mas por que Jesus fala, né, numa dessas bem-aventuranças? Porque ele fala do coração. E porque ele traz esse item com comentários de Kardec da verdadeira pureza, mãos não lavadas. Até nos dias atuais, nós verificamos que nós somos mais atraídos pelas coisas externas do que pelo interno. Porque a pureza de coração, ela não está na nossa vestimenta, ela não está na nossa casa, seja ela moderna ou não, né, singela. Ela não se encontra nos lugares. Ela pertence a um indivíduo. Essa pureza. E nós vamos desenvolvendo a cada reencarnação. Quando também no livro dos Espíritos falam sobre como nós fomos criados. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, nós vamos ver que naquela época, por mais que fôssemos homens primitivos, existia ali uma simplicidade. E nós não temos, como Kardec vai falar para nós aqui, como distanciar a pureza do coração sem a simplicidade, sem a humildade. Então, o Simonet, ele nos fala assim, ó, que é para a gente entender, bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque verão a Deus, que tem puro o coração. E aí vem o comentário, né, dele. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, Simonet fala assim: para que possamos compreender melhor a presença de Deus no universo, é preciso que superemos a concepção antropomórfica do patriarca sentado no trono celeste a comandar os anjos, determinando castigos para os maus e oferecendo aos bons a suprema aventura de contemplá-lo face a face por toda a eternidade. Então, Simonet, ele já vai desmistificando aqui para nós, né, tirando esse véu da ignorância que nós ainda temos, daquela compreensão antiga de vermos Deus como aquele velhinho barbudo, centrado, com um trono, né, ali castigando e punindo, dando ordens às suas criaturas. Então, ele já começa a falar, né, esse Deus, para nós, ele já não existe mais. Esse Deus, ele foi trazido para nós numa época passada muito necessária para a nossa evolução. Mas hoje nós temos a compreensão de que Deus é benevolente, Deus é misericordioso, é justo, né? Então, não nos castiga, não nos pune. Muito pelo contrário, ele nos oferece todos os dias, ao acordarmos, uma nova oportunidade de nos avaliarmos por dentro e persistir nessa pureza, nessa simplicidade. E aí, ele
continua a nos dizer: Deus é a mente criadora, a consciência cósmica que construiu o universo e sustenta a vida. Isso é fato. Para nós, alguns não têm essa visão desse Deus. Uns nem creiam nele, nem acreditam em Deus. Mas é um momento transitório dessa criatura. Quando nós vamos observar, aquele que diz não crer em Deus, não acreditar em Deus, em um momento de desespero, ou então mesmo de alegria, ele se reporta. Ou então ele acredita que há uma força poderosa no universo. E se há uma força poderosa no universo, quem é essa força? De onde vem? E ele continua: estamos mergulhados, e aí ele cita uma passagem, uma escrita de André Luiz em uma das suas obras, belíssima, que ele diz assim, estamos mergulhados em seu seio, segundo André Luiz, como peixes no oceano. Estamos mergulhados em Deus, porque Deus não está aqui ou acolá, nem ali. Ele está aqui dentro. Ele faz parte da minha vida, porque eu sou sua criatura. Nós somos criatura dele, filhos dele, que ele muito ama. Tanto mais próximos estaremos dele, quanto maior a nossa capacidade de nos ligarmos aos valores espirituais, que é essa passagem de Mateus, que ele vai falando para nós, relatando para nós o que Jesus cita naquele momento. Já que Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado conforme ensina Jesus. E aí ele diz assim, as crianças, não porque detenham a pureza, mas porque os sentimentos inferiores ainda dormitam em seus corações, são mais espontâneos, mais capazes de uma ligação com os valores espirituais, revelando, não raro, uma surpreendente religiosidade. Não é verdade? Por isso que ele fala da criança que se assemelha, quem se assemelhar à simplicidade de uma criança, à humildade de uma criança, pertencerá e entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Porque a criança, como Simonete fala, ainda não adquiriu, ele ainda não desenvolveu, por mais que ele seja um espírito, trazendo todas as suas características, sejam elas boas ou ruins, ele ainda não aprendeu a manipular os seus sentimentos. Então ela demonstra ali uma simplicidade e uma ligação maior com Deus. E aí nós vamos observar que conforme a educação que nós pais oferecemos aos nossos filhos, muito mais simples é esse entendimento de Deus. Porque os lares que não trazem Deus para dentro, a criança não vai absorver também Deus para dentro. E nós estamos vivenciando esse tipo de crianças que hoje são os questionamentos que não aceitam nunca você dizer um não sem a explicação. Tudo tem um argumento. Então nós vamos observar o quanto muitas delas, na evangelização nós percebemos isso, quanto delas estão distanciadas de Deus, por irresponsabilidade nossas, de não apresentarmos logo cedo a eles Deus. Porque se eu sou uma criatura que creio em Deus, eu também quero que o meu filho, se isso me faz bem, também tenha esse conhecimento de Deus. Então, para nós encerrarmos aqui, ele então faz algumas perguntas, Simonete, o texto é longo, depois se vocês quiserem ler tudo, vocês podem ver a Voz do Monte de Simonete. Então ele faz algumas perguntas para a nossa reflexão.
Quantas horas por dia estamos dedicando à participação em obras assistenciais? Mas o que isso tem a ver, Deusa, com a pureza de coração? Então, é a primeira pergunta que ele coloca. Quantas horas por dia estamos dedicando à participação em obras assistenciais? Por quê? Por que é bom nós participarmos de obras assistenciais? Porque nós somos pessoas que sofremos muito, não somos? Reclamamos muito das nossas dores, né? Se está calor, é um calor insuportável, é a minha pressão baixa, e se está frio, os meus ossos doem, não é assim? Então, nós precisamos estar nesse movimento de pessoas que nós achamos, gente, é achismo, que são mais inferiores do que nós. E não são. Nós somos espíritos, iguais para o Pai. Uns numa condição melhor, num degrau maior, mas para quê? Se eu estou aqui, nesse degrau aqui mais alto, e a minha irmã que está ali, é para que eu estenda a minha mão, né, e diga, venha. Não é para que eu não olhe para baixo. E todos nós estamos vivenciando um mundo de provas e expiações. Estão na mesma condição. Podemos estar em classes diferentes, mas na mesma condição. E isso nos traz, isso nos mostra, né, a humildade. Nós aprendemos a ser humildes, muitas das vezes, com o outro, que também demonstra a humildade. Quantas vezes por semana temos comparecido ao círculo da oração, no templo de nossa preferência, para não para receber, mas para oferecer algo em termos de participação? Todos nós temos o que oferecer. Não há um miserável que não possa oferecer algo. E nós vamos observar que, na maioria das vezes, são nos lares, nas famílias mais simplórias, que oferecem mais do que nós. Porque nós, a maioria das vezes, oferecemos o que nos é supérfluo. E o outro não tem supérfluo para oferecer. Ele oferece de si, como é o caso do óbolo da viúva. Quais os recursos que estamos mobilizando para ajudar a combater a miséria e o infortúnio que graçam na vida social? Olha que Simonetti, ele não faz nenhuma pergunta difícil para nós. São coisas simples do nosso dia a dia. Quantas vezes temos calado diante das ofensas alheias? Quantas vezes temos perdoado aos que nos criticam? Quantas vezes temos disciplinado a língua, evitando a maledicência? Olha, gente, esse é um órgão que a gente tem que ter muito cuidado. É a nossa língua. Quem já leu Memórias de Suicida, quando eles estão lá nas programações reencarnatórias de alguns irmãos suicidas, e então tem aquele mapa perispiritual, que eles vão minuciosamente. Gente, a reencarnação é algo que, para mim, aí é uma opinião minha, é o de melhor para a doutrina espírita, é nós entendermos a reencarnação. E o quanto é trabalhoso. Por isso que nós devemos valorizar a nossa reencarnação. Devemos nos valorizar como espíritos, não como corpo. Mas o corpo também faz parte, devemos ter o cuidado. Então, lá, eu não lembro quem é o responsável por esse laboratório perispiritual, que quando chega na língua, ele diz, esse aqui é o que mais condena o homem. Por quê? Que a gente vai ver aqui. Não é o que entra pela nossa boca
que nos causa mal, e sim o que sai dela. Porque o que sai dela está no nosso coração. Se temos um coração puro, se temos a pureza de coração, só sairá palavras boas, construtivas. Quantas visitas temos feito a enfermos e necessitados, atendendo suas necessidades imediatas, levando-lhes consolo e esperança? O que temos feito para edificar o bem no mundo? Qual o nosso empenho por eliminar o mal em nós? Olha que pergunta magnífica. Não é eliminar o mal no nosso próximo, mas eliminar o mal que está em nós. Em se tratando de comunhão com Deus, o culto religioso, a reunião mediúnica, o trabalho doutrinário, a literatura do livro espírita são recursos preciosos para sentir. Todavia, representam apenas um planejamento. Para sentir a presença de Deus, precisamos mais de fazejamento. Olha aí, fica a lição de Simonete para a gente, essas indagações que ele faz para nós. Refletir, nós, como Espírito, filhos de Deus. Então vamos... que a nossa irmã fez a leitura do primeiro parágrafo, né? E como são passagens de Jesus, nós vamos lendo e vamos refletindo sobre esse momento. Nós vamos observar que Jesus veio trabalhar conosco o comportamento, o nosso comportamento diante da vida. Por isso nós precisamos, primeiramente, identificar em nós qual é o objetivo da vida para nós aqui na Terra. Da vida para com o outro, em relacionamento. Então, quando Jesus aborda, quando a gente vê ele convidando os seus discípulos a explicar, a fazer narrações, a contar histórias, né, para eles, histórias todas elas com um fundo moral, que muito delas ainda não compreendemos, nós vamos observar que ele falava de comportamento, que nós podemos, ele trazia os seus exemplos, nos mostrando que nós podíamos fazer também. Como foi o caso de Maria Madalena, que dizem muitos espíritas, expositores espíritas, eu já ouvi falar, que para eles foi a maior transformação de espírito que veio naquela época, junto de Jesus, foi Madalena. Porque ela venceu todo o mal imoral que ela trazia dentro dela. Alguns dizem também ser Santo Agostinho, mas a maioria que eu já ouvi falar foi de Madalena, dessa transformação. E nós vamos ver, quando nós avaliamos as nossas tendências, nós percebemos que realmente nós nos transformarmos moralmente é a parte mais dificultosa. Porque buscar o desenvolvimento intelectual, por orgulho, nós buscamos. Porque nós queremos saber mais do que o irmão. Imagina, eu quero saber mais do que o Luiz. Do que a minha irmã. Isso é uma vaidade, mas que nos impulsiona ao conhecimento. Agora, eu identificar moralidade, um gesto de moral no Luiz, isso é muito difícil. Então, nós precisamos, né, entender a vinda de Jesus para nós, essa transformação que ele nos apresenta, e buscar realmente nos modelar, como ele nos pede.
como Kardec coloca lá, né? Qual o espírito que Deus, que o Pai enviou à Terra para que pudesse nos seguir como guia e modelo, e os espíritos, em uma simples palavra, Jesus. Então nós temos aí o nosso modelo, o nosso guia. E aqui então, né, ele vai falar, né, os escribas, os fariseus, sabiam então que Jesus estava ali pelas redondezas, né, e convidaram para então uma refeição. Olha como nós observamos, né, nós estamos sempre com os nossos olhos abertos para as avaliações das pessoas, o que elas fazem de ruim. Se elas não têm o mesmo costume que nós temos, nós já criticamos, que foi feito aqui, né? Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam as suas refeições? Isso foi lá, essas leis criadas por Moisés. Moisés não falou que nós não deveríamos comer a carne de porco, que o sangue. Mas tudo isso nós vamos observar que não comer o sangue é porque naquela época não tinha geladeira. E o sangue, em minutos, ele estraga. E os porcos, porque realmente eram considerados ali os animais, né? E aí a gente vai observar que eles vão lá em Moisés, que trouxeram a lei, e aí observaram que os discípulos não foram lavar as mãos. E até hoje, né, nós vamos, isso a gente ensina às nossas crianças, chega da escola, da rua, de qualquer coisa, a gente não tem por hábito lavar as mãos. Olha aí o quanto de tempo a gente vem. É uma questão higiênica. Jesus lhes responde dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Olha, gente, Jesus pegava, né, pesado ali com eles. Quando nós observamos essas passagens, quando são citadas, né, falando sobre os escribas, os fariseus, se nós nos observarmos, mas sejamos verdadeiros, não somos os verdadeiros fariseus modernos de hoje? A gente ainda traz muitas coisas, né, que nós observamos naquela época. Então, né, porque Deus disse, ele falou, porque Deus disse, Jesus, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E também, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda a oferta que eu faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honrem. Olha, gente, Jesus conhecia, ele sabia que eles falavam ali, tudo era da boca para fora, que eles não exerciam de fato aquelas tradições. E aí ele fala: nem assista a seu pai ou a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Não é claro a fala de Jesus para nós? Por isso que algumas vezes ele chama-os de hipócritas. Né? Então a gente observa aqui o quanto nós ainda somos equivocados com os nossos pensamentos do passado, com as nossas tradições, com as nossas culturas daquela época que ainda estão enraizados em nós e nós colocamos para fora e não observamos o todo. Não adquirimos ainda aquela mensagem que Jesus nos fala, que quem tem olhos
né? De ver, que vejam. Que tenha ouvidos para ouvir, que ouçam. A gente não aprendeu ainda essa lição. Hipócritas, Isaías bem profetizou, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Não preceitos de Deus, espirituais, de moralidade. São ainda preceitos materialistas. Porque aqui eles apenas visavam, né, ali uma tradição que Moisés tinha colocado para eles. E depois, chamando o povo a si, lhes diz, olha aí, chamando o povo a si, né, dando oportunidade de conscientização daquele povo. Vamos refletir. Vamos analisar. E aí, então, ele fala, dizendo, né, aqui, ouvi e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. Isso é muito profundo. Isso é muito forte. Porque nós temos que ter o maior zelo do que colocar para fora através da nossa boca. Nós temos que ter o equilíbrio de não colocar para fora tudo aquilo que nós pensamos e que sentimos. Se for para causar danos ao outro, que me cale. Se for para trazer discórdia ao outro, que eu faça silêncio. Não tem aquelas 3 peneiras de Sócrates? É verdade? É verdadeiro o que eu vou falar? É bom? É útil? Se não for, não falemos. Não levemos adiante. Só se for bom, só se for verdade e se for necessário, se for útil. Então, o que sai da boca vem do coração. Olha que simples, o que sai da nossa boca é o que sai do nosso coração. Nós vamos observar muitas pessoas que têm o dom da fala. Mas nem toda pessoa que tem o dom da fala, ela tem a energia da fala. Porque a energia te contagia. Nas palavras mais simples. Nós não precisamos decorar todo o dicionário para usar das linguagens difíceis sem compreensão, sem compreender. Mas se nós temos um coração simples e se impor a nossa fala a essa energia que temos dentro de nós, ela vai alcançar. Jesus não falava de coisas difíceis. Ele não usava de frases complicadas. Ele utilizava sempre do dia a dia das pessoas. Ele falava das ovelhas, aos pastores, dos lavradores. Sempre eram coisas muito singelas. Para quê? Para que pudéssemos alcançar o grau da sua doutrina. E ele continua. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna um homem impuro. A gente sabe, né, que tudo isso era uma simbologia
que Jesus utilizava para trazer um cunho moral mais profundo para que nós entendêssemos. Então, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Olha, acharam um absurdo Jesus não criticar os seus seguidores por não terem lavado as suas mãos antes da refeição. Aproveitou e trouxe ali uma lição de moral. Ele respondendo disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E nós não estamos vendo hoje tudo o que o Pai não criou não dar frutos. Será arrancado antes de dar frutos. Deixai-os são cegos que conduzem cegos. E se um cego conduz outro cego, ambos cairão no fosso. Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Então a gente observa que quando Jesus traz para nós, essa demonstração de que não é o que está externo que nos causa danos, mas por que é o que está interno? É porque sou eu como espírito, sou eu quem causa o dano ao outro. Quando eu falo, quando eu sinto, quando eu olho. Uma vez perguntaram ao Divaldo sobre uma modelo que desfilava muitas das vezes nua. E aí um jornalista, numa entrevista, perguntou, pergunta o que quer, tá ali, então vai perguntar. E aí o Divaldo respondeu, exatamente isso. O que tem a ver o nu? Era o trabalho dela. Era um desfile. E ela com aquele corpo belo. Aí ele fala, mas está nu. Aí ele, você que está com maus olhos. Não ela que está desfilando. Então, aonde é que está o mal? Não é nos nossos olhos? Nos nossos pensamentos? Ou naquela modelo linda que estava desfilando num trabalho que ela estava fazendo, era uma profissional. Então a gente vê o quanto de ensinamento. Tem uma outra citação, se eu não me engano, é até do Caibá, que ele fala sobre uma passagem de Jesus que estava caminhando com os seus discípulos, ali por volta da Samaria. E aí ele percebe uma grande multidão, um alvoroço ali em volta de um cão. E Jesus, então, se aproxima com os seus discípulos. E o que a gente faz quando nós encontramos um bicho morto? A gente fala, nossa, que cheiro ruim, de repulsa, um sentimento de repulsa. Jesus aproveitava todos os instantes. E aí Jesus se aproximou, olhou, observou. Olha aí. Observou e olhou para aquele cão e disse: que dentes lindos. O cão estava ali já podre. Ele conseguiu ver os dentes do cão, dando-nos uma lição. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos diante de uma pessoa sofrendo, aflito, ali ao ponto de acabar com a sua vida. E o que nós fazemos? Qual é o alimento que nós fornecemos àquela criatura? A gente fala assim, nossa, você é fraco. Ou então simplesmente olha, isso vai passar. Ou então critica, mas foi você quem buscou essa situação. Não é a situação do cão. O cão já estava morto.
mas Jesus conseguiu ver em seus dentes a beleza. Então aquilo foi uma lição para os discípulos, para todos. Porque no momento em que nós nos deparamos com um cão morto, ou seja, com uma criatura sofrendo, um irmão sofrendo, que possamos ver realmente o que está acontecendo com ela e oferecer a ajuda que nos cabe. Não encurralá-la, não empurrar, porque a pessoa já está no abismo, já está no fundo do poço. Nós temos que jogar a corda, mas a corda da piedade, da compaixão, da benevolência. Então, desenvolver o sentimento bom está nas nossas mãos. E nós temos diariamente todas as oportunidades dentro da nossa casa, que é o primeiro lugar que nós necessitamos desenvolver a pureza de coração. E esquecer, né, essas mãos não lavadas, que é o da hipocrisia. Sermos realmente verdadeiros. Então, nós, muitas das vezes, na casa espírita, e falamos na casa espírita porque estamos em uma casa espírita, nós colocamos o capacete da bondade. E aí o capacete é tão grande e tão irreal que nós não conseguimos ver o cão morto à nossa frente. Nós não conseguimos desenvolver realmente o que temos dentro de nós, porque está inerte. Nós fomos criados por amor e com amor. Então, é lógico que nós temos o amor em nós. Desde a nossa criação de simples e ignorantes. Mas nós precisamos despertar, transformar. Mas a maioria das vezes perdemos um grande tempo só imaginando ou tentando modificar as nossas imperfeições. Eu sou orgulhosa e aí eu identifico o meu orgulho. Mas o que eu faço quando eu identifico esse orgulho? Eu sou vaidosa. Mas o que eu faço quando eu identifico que sou vaidosa? Então eu tenho que focar, tá? São as virtudes, as qualidades que eu ainda não tenho, mas que eu posso desenvolver. E quando nós deixamos de lado esse nosso pensamento contínuo de que eu preciso deixar de ser orgulhosa, vaidosa, egoísta, tudo isso, e quando eu penso que eu preciso me transformar numa pessoa piedosa, bondosa, nós vamos modificando. Porque o nosso pensamento é tudo. Ele gera tudo que está aqui à nossa volta. Então, quando eu penso no amor, eu capto o amor para mim. Quando eu penso na ajuda ao próximo, e essa é a citação do Simonetti, quando ele traz nas suas indagações. Então, quando nós estamos em movimento com o próximo, no desenvolvimento das nossas energias amorosas, nós vamos cada vez mais buscando essa purificação. E nós vamos observar que não precisa ir muito longe. São nas coisas mais simples. Então, é no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita, que é onde nós deveremos realmente sermos verdadeiros cristãos, como diz Santo Agostinho, de fato espíritas. Porque aqui, como em todos os outros lugares, mas especificamente aqui, quando nós estamos numa comunhão de pensamentos com os espíritos, eles estão nos sentindo e nós também sentindo eles. Por que Chico é a vibração do amor? É aquela potência do amor. Porque Chico vibrava o tempo todo no bem.
pensava o tempo todo no bem. Então, nós não podemos nos transformar, né, naqueles seres que nós já fomos, ficou no passado. Não podemos remoer o que nós fomos, nós temos que construir o hoje para o amanhã. E aí, Kardec tem no item 9, ele diz assim, ó, enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu, então, começa a dizer para si mesmo, por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse, agora, vós, os fariseus, limpais o que está por fora do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Olha aí. E aí tem para a gente encerrar, tem as anotações, né, ali os comentários de Kardec. Kardec vem falando para a gente assim, ó, os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais seus severos observadores faziam casos de consciência. A essência, muito simples, acabara desaparecendo sobre a complicação da forma, como fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformarem moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração. Não é mais fácil lavar as nossas mãos? Difícil é limpar o nosso coração. Os homens iludiam a si mesmos e se acreditavam quites para com Deus porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram, pois lhe ensinavam que Deus não exigia mais nada. Eis porque o profeta disse, é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Então, ainda nesse item 10, lá no final ele diz assim, ó, ele vem falar sobre a finalidade da nossa estada num templo religioso, da religião para nós. Qual é o objetivo de nós sermos espíritas? Qual é o objetivo de nós sermos católicos, evangélicos? Olha o que Kardec fala. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Então, nosso objetivo aqui é nos tornarmos a cada dia perfeitos, porque é a única fatalidade da nossa vida, é nos tornarmos perfeitos. Mas vamos nos tornar perfeitos nesse momento exato, hoje, de hoje para amanhã? Não, aos poucos, em pequenas atitudes. E aí então ele fala, né? A religião em que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa ou falsificada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas as religiões em que a forma supera a essência, o fundamento. A crença na eficácia dos signos exteriores é nula, se ela não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, que se digam calúnias, que se faça mal ao próximo, qualquer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Portanto, não basta ter a aparência da pureza, é preciso, antes de tudo, ter pureza de coração. E aí, eu vou deixar para vocês, rapidamente aqui, um caso do Chico. Chico realmente é a representação
dessa pureza de coração que tão recentemente teve conosco. Aquela humildade, simplicidade dele. E para a gente observar o quanto nós ainda lavamos as nossas mãos e não limpamos o nosso coração. Olha o caso que o nosso querido Ramiro Gama conta para nós. Ó. Quem dera que você fosse o Chico. Você já conhece essa história, não conhecem? Mas é bem simples. Ele diz assim, ó, numa livraria de Belo Horizonte, servia um irmão que, pelo hábito de ouvir constantes elogios ao Chico Xavier, tomou-se de admiração pelo médium. Leu, pois, com interesse todos os livros de Emmanuel, André Luiz, Nélio Lúcio, Irmão X, e desejou insistentemente conhecer o psicógrafo de Pedro Leopoldo. E aos fregueses pedia, de quando em quando, façam-me o grande favor de me apresentar o Chico, logo que aqui apareça. Numa tarde, quando o Aloísio, pois assim se chamava, o empregado, reiterava a alguém o pedido, o Chico entra na livraria. Todos os presentes, menos o Aloísio, se surpreendem e se alegram. Abraçam o médium, indagam-lhe as novidades recebidas e depois um deles se dirige ao Aloísio. Você não estava ansioso para conhecer o nosso Chico? Sim, ando atrás desse momento de felicidade, pois aqui o tem. Aloísio o examina, olha aí, gente, olha o nosso olhar para o cão morto. Aqui, pois aqui o tem. Aloísio o examina, vê-o tão sobriamente vestido, tão simples, tão decepcionante. E, correspondendo ao abraço do admirado psicógrafo, com o ar de quem falava uma verdade e não era nenhum tolo para acreditar em tamanho absurdo. Quem dera que você fosse o Chico, quem dera. E Chico compreendeu que Aloísio não pudera acreditar que fosse ele, o Chico, pela maneira como se apresentava, respondendo-lhe candidamente. É mesmo, quem me dera. E, despedindo-se, partiu com simplicidade e bonomia, deixando no ambiente uma lição, uma grande lição, que ia depois ser melhormente traduzida por todos e muito especialmente pelo Aloísio. Olha aí, gente. Não é os nossos lavar as mãos que a gente está mais preocupado com isso? Do que deixar os nossos olhos ver o coração? Então, que tenhamos uma final de tarde com muita paz, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Nós agradecemos a companheira Deusimar pelo estudo que ela trouxe para nós e vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Nós pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos procurar a melhor posição na nossa cadeira, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda, nossos amigos espirituais estão prontos nesse momento para nos ajudarem, para nos fortalecerem. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores dos médiuns estarem junto de cada um, para que todos nós possamos receber fluidos de saúde, de paz interior e de equilíbrio. Então, Senhor, abençoa esta hora, a hora do passe. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, por Chico Xavier. Quem sois? Esse versículo está em Atos dos Apóstolos. E Emmanuel cita esse versículo. Ele fala o seguinte: quem sois? Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Meus irmãos, eu vou repetir. Mas o espírito maligno
lhes respondeu. É o intercâmbio entre o desencarnado e o encarnado. A doutrina espírita ratifica 2000 anos depois o que está no Novo Testamento, em Atos. E ele continua, esse espírito, nesse embate, nesse diálogo, ele continua. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Esse espírito, ele não quer saber o nome de quem está nesse embate verbal com ele. Esse espírito, mesmo sendo maligno, ele quer saber da moral, quer saber da ética, quer saber dos valores. Emmanuel continua. O versículo acima constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam o Mestre, sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Quantos de nós espíritas invocamos o nome de Jesus e de outros, como Altivo, como Francisco Cândido Xavier, sem termos a capacidade moral para tal? Meus irmãos, que fique aqui essa advertência de Emmanuel e que confiemos em Jesus, que Deus nos guia hoje, amanhã e sempre. E assim, Senhor, só podemos agradecer por mais essa oportunidade de estudarmos a doutrina espírita, que tanto nos equilibra, nos esclarece, nos acalma. Agradecemos, Senhor, pelo estudo desta tarde e te pedimos, Jesus, que possamos guardar dentro de nós esses ensinamentos, as palavras do Cristo, que possamos manter esta calma que sentimos nesse instante por todo o dia de hoje. Que nada, Senhor, nada possa nos confundir, nada possa interromper esse sentimento de paz que estamos sentindo. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos que trabalham nesta casa de amor, e em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos a reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus.